Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas. Quinta-feira, dia 9 de maio de 2024. O governo federal começa a receber pedidos do Rio Grande do Sul para reconstruir casas. O teto vai ser de R$170 mil. População deixa Porto Alegre e acampa até em estrada. O governo federal enfrenta teste de fogo no Congresso com análise de vetos de Lula. Notinhas das araras, os destaques internacionais, a Rádio ONU e o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. O governo federal começa a receber nesta quinta-feira pedidos de prefeituras do Rio Grande do Sul para a reconstrução de casas que foram danificadas ou destruídas pelas fortes chuvas e enchentes no estado. O Ministério da Cidade reunirá as informações para preparar a contratação das obras na área urbana e rural dos municípios, na modalidade Calamidades do Minha Casa Minha Vida, com residências de até R$170 mil. O Rio Grande do Sul está em calamidade reconhecida pelo governo federal e pelo Congresso. Os temporais e os rios que transbordaram atingiram 417 dos 497 municípios. O ministro Jader Barbalho das cidades comanda, então, uma reunião virtual com prefeitos e secretários para receber os dados parciais das moradias que precisam ser reconstruídas. O governo realizará outras consultas, já que ainda há regiões alagadas. Os rios, a esperar os rios recuarem para, então, tomar essas medidas. Mas o governo, então, está com essa linha de crédito de até R$170 mil. O que eu faria? Você vai botar para uma empresa e tal, R$170 mil, aquele imóvel que para você de R$170 mil seria um belo imóvel, você pode saber, se botar para empresas privadas fazerem isso, eles vão cobrar o dobro, porque sempre para o governo eles cobram o dobro do preço. Então, eu daria essa linha de crédito para cada pessoa reconstruir a sua casa. Isso que eu faria. Mas, após uma série de adiamentos, os parlamentares se reúnem nesta quinta-feira na primeira sessão do Congresso Nacional deste ano para deliberar sobre uma dezena de vetos presidenciais que se arrastam desde o governo Jair Bolsonaro. Às vésperas da votação, deputados federais e senadores reclamavam da falta de acordo e previam uma série de derrotas ao governo Lula. A sessão será um teste para medir a força do governo no Congresso, no momento em que há queixa sobre a articulação política do Executivo no Legislativo, com cobranças do próprio presidente Lula, além de ruídos entre as cúpulas das duas casas. A pauta desta quinta prevê a análise de vetos em mais de 30 matérias, incluindo projetos ligados à questão orçamentária, além da flexibilização do registro de agrotóxicos e da lei que acaba com saídas temporárias. Há também vetos do governo Bolsonaro, por exemplo, sobre o despacho gratuito da bagagem, olha só, e da Lei de Segurança Nacional. Parlamentares acusam o governo de não cumprir acordos. O que é acordo? Eles querem a liberação das emendas deles para os seus currais eleitorais. E no momento, eu digo para vocês, não é um momento e que eles se ralhem nas próximas eleições se eles quiserem colocar nos seus currais municipais. Eles têm que colocar as suas verbas hoje
para reconstruir uma parte do nosso país, que é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é Brasil e é um momento de solidariedade dos nossos queridos e amáveis parlamentares. E vamos às notinhas das araras, a sua agenda nesta quinta-feira em Brasília. E o Senado aprovou por 41 votos a 28 o projeto de lei complementar que recria o DPVAT e altera o arcabouço fiscal, possibilitando a antecipação de um crédito de cerca de 15 bilhões de reais. A alteração no arcabouço fiscal foi feita por meio dos famosos jabutis. É uma matéria que não tem absolutamente nada e entra na votação, né, ali mais ou menos sem ninguém saber, em uma votação totalmente diferente do seu objetivo. Então, o DPVAT é aquele seguro que você vai começar a pagar no próximo ano, não sei se ainda esse ano, mas aquele seguro que vai ficar obrigatório, que vai ficar entre 50 e 60 reais. Então, você tem que verificar essa questão. A decisão do governo federal de suspender os pagamentos da dívida do Rio Grande do Sul com a União já está tomada. A dúvida agora é por enquanto tempo. Então, se fala nos cálculos do governo, prazo mais longo, 3 anos, que se fala aqui muito, representaria um alívio de cerca de 10 bilhões de reais no governo gaúcho, que poderiam ser usados, né, para a reconstrução do Estado, que praticamente saiu do mapa. E o próprio Lula quer fazer esse anúncio da suspensão da dívida. A expectativa agora às 10h30 no Palácio do Planalto. O governo enviou para a ministra Simone Tebet o texto que chegou à Comissão de Orçamento com a matéria a ser aprovada para facilitar, então, o envio de recursos gaúchos. No Rio Grande do Sul, a hora é de união, não é uma hora de saber de culpados ou não culpados. E então vamos colocar a agenda. Hoje o Congresso analisa os vetos presidenciais. Isso pode piorar a vida financeira do governo federal, do governo Lula, mas também pode mostrar a força do governo Lula se ele conseguir manter os vetos que interessam para o governo. Os juros, o mercado repercute o corte de 0,25 pontos percentuais na Selic. A lei das estatais, o STF pode impor uma derrota ao Planalto, vetando políticos no comando das estatais. Mas vai ser político ali o STF. O que ele vai colocar? Os que foram colocados agora tudo bem, mas a partir de hoje não pode. Então vai ser dessa forma. Então os senadores, há 34 vetos pendentes, sendo que 29 trancam a pauta. A última sessão estava marcada para 24 de abril, mas foi adiada, então, para hoje. O presidente Lula, o veto de Lula de 5 bilhões e 600 milhões em emendas de comissão, deve ser o tema de maior tensão entre o governo e a oposição. O mais recente e o mais politizado também é o que trata do PL das saidinhas. Não tranca a pauta e só deve entrar na sessão se houver um acordo. Então tem uma série de vetos aí que interessam ao governo federal. E é bom colocar que o governo anunciou investimento para a prevenção de desastres naturais. O valor faz parte de um pacote de 18 bilhões de reais do novo PAC. Do montante, 152 milhões
serão para obras no Rio Grande do Sul. Isso é urgente e não apenas no Rio Grande do Sul. Nós temos que investir em prevenção. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que se reunirá com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir a questão da famosa reoneração, que estão desonerados os 17 setores da economia contemplados com mecanismos que propõem manter o benefício integral, da reoneração, ou seja, não vão pagar imposto. E daí o X da questão é o seguinte: por que esses 17 setores ricos da economia não podem pagar impostos, não podem, vão ser reonerados, vão deixar de pagar o imposto ou um imposto pequenininho, e o governo gaúcho, na tragédia que se encontra, não pode deixar de pagar a dívida? Então eu acho que tem que ser feito essa questão, reconstruir o Rio Grande. Se você não tem noção do tamanho do Rio Grande, eu tive acesso a muitas coisas e você verifica que o governo, que o Rio Grande do Sul, muitas cidades saíram do mapa e o governo anuncia aí que vai receber das prefeituras o PAC, aquele para recursos até R$170 mil. Então vamos ver o que acontece em relação a esses assuntos. E vamos aos destaques na imprensa internacional. New York Times: manifestantes de universidades tinham tubos de metal e um guia de ocupação. Washington Post: liderados por Trump, principais republicanos não se comprometem a aceitar os resultados das eleições de 2024. Wall Street Journal: startup francesa de inteligência artificial que desafia o Vale do Silício está pronta para angariar $600 milhões e triplicar o seu valor. Clarín, da Argentina: Milei cede e aceita que lei ônibus seja alterada no Senado e volte à Câmara. E o País do Uruguai: inundações deixam partes do Uruguai em situação crítica, arroz sem ser colhido e soja debaixo d'água. E o País: BBVA lança ofertas públicas de aquisição hostil para comprar Sabadell. Financial Times: exportações da China voltam a crescer, enquanto Pequim dá prioridade à produção de alta tecnologia. E tanques posicionados em Rafah, de Israel: as forças de defesa de Israel divulgaram imagens de centenas de veículos militares no sul de Gaza. O país iniciou uma incursão terrestre em Rafah, que fica na fronteira com o Egito. E ali a gente vai ver a tragédia anunciada. Mais milhões de habitantes da Palestina já foram colocados ali nesse cantinho em Rafah, e muitos serão mortos se acontecer essa invasão para, entre aspas, guerra com o Hamas. E o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse que o governo americano suspendeu o envio de bombas a Israel e citou preocupação com a operação terrestre em Rafah pelo exército israelense. E o bloco da União Europeia planeja uma lei para enviar lucros de ativos russos congelados para a defesa da Ucrânia. O texto, que ainda está sendo elaborado, estabelece que 90% dos rendimentos sejam destinados a um fundo de ajuda militar. Outros 10% serão para apoiar o país de outras formas. E o Kremlin
A Rússia realizou bombardeios contra instalações de energia elétrica da Ucrânia. Causou danos em 3 usinas termoelétricas e apagões em diversas regiões do país. É outra guerra que não termina, essa guerra Rússia e Ucrânia. A Rússia só termina se ela desmilitarizar a Ucrânia, ficar com metade do território da Ucrânia, e ali foram gastos bilhões, mais de alguns trilhões de reais nessa guerra, como toda guerra, uma guerra imbecil. E vamos aos destaques da Rádio ONU, diretamente de Nova York. Assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes é a prioridade do Fundo da ONU para a Infância, UNICEF, em meio às fortes chuvas e inundações que assolam o Rio Grande do Sul desde a semana passada. Neste cenário de emergência, a agência da ONU está organizando ações de assistência técnica com os governos federal e estadual, especialmente assistência social, defesa civil e direitos humanos, e com parceiros da sociedade civil. O apoio do UNICEF abrange diversas áreas, incluindo o levantamento de informações sobre crianças, adolescentes e mulheres em abrigos, apoio técnico para a reunificação familiar, distribuição de kits de saúde menstrual e proteção para adolescentes e orientações sobre higiene e saúde. O coordenador de emergências do UNICEF no Brasil, Gregory Built, explica que em um contexto de abrigamento provisório é essencial mensurar e avaliar a situação de crianças, adolescentes e mulheres. Para isso, o UNICEF realizará um levantamento em parceria com a Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social do Estado, em mais de 90 abrigos de Porto Alegre, para entender as necessidades da infância em meio à grave emergência. Nesse momento, 66 mil pessoas estão alojadas em abrigos com variados níveis de infraestrutura, com casos reportados de crianças e adolescentes, separados dos pais e responsáveis. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Inundações sem precedentes e arrasadoras na África Oriental provocaram deslocamentos generalizados, com milhares de pessoas forçadas a abandonar as suas casas no Burundi, Quênia, Ruanda, Somália, Etiópia e Tanzânia. A Organização Internacional para Migrações, OIM, fez um alerta observando que as chuvas torrenciais provocaram inundações e deslizamentos de terra catastróficos e danificaram gravemente estradas, pontes e barragens. Mais de 637 mil pessoas foram afetadas por semanas de dilúvios, incluindo 234 mil deslocados apenas nos últimos dias. Ainda não existem números oficiais sobre a quantidade de mortos. A agência da ONU afirmou que a emergência das inundações revela a dura realidade das alterações climáticas, que tira vidas e desloca comunidades inteiras. A diretora regional da OIM na região, Rana Jaber, disse que à medida que estes indivíduos enfrentam a difícil tarefa da reconstrução, a sua vulnerabilidade só se aprofunda. Ela acrescentou que neste momento crítico, a OIM apela por esforços sustentáveis para abordar a mobilidade humana decorrente das mudanças climáticas. A África é altamente vulnerável às alterações climáticas, apesar de contribuir apenas com cerca de 4% para as emissões globais de gases de efeito estufa. O leste e o chifre da África foram particularmente afetados por ciclos alternados de seca e precipitação intensa ao longo da última década, afirmou a OIM. Perante as piores chuvas e inundações das últimas décadas, a agência da ONU, com os governos e parceiros, continua prestando assistência vital às populações afetadas, que perderam familiares e enfrentam agora um risco maior de doenças transmitidas pela água. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. E chegou a hora do nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Weg. Olá, Fábio Marçal. Olá, Renato Rossi. Bichos tagarelas. Aqui, Carlos Kaminski, de Nova York. E as forças israelenses assumiram o controle da passagem da fronteira de Rafah, no sul da faixa de Gaza, nesta terça-feira, fechando o fluxo de ajuda humanitária a milhares de civis que estão tentando fugir desta guerra.
Em um comunicado, as forças de defesa de Israel disseram que ganharam o controle operacional do lado palestino da travessia como parte de uma operação de contra-terrorismo precisa em Rafah, que compartilha uma fronteira com o Egito. A incursão, nesta terça-feira, parecia limitada, ficando aquém da ofensiva terrestre em larga escala que Israel ameaçou em Rafah. Mas também fechou a travessia, um ponto-chave de entrada para ajuda ao sul de Gaza, provocando preocupação imediata com a entrega de alimentos, combustíveis e outros suprimentos aos palestinos deslocados pela guerra. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que as travessias fossem reabertas imediatamente, instando Israel a parar qualquer escalada e se envolver na diplomacia. Israel comunicou aos Estados Unidos que sua atividade em Rafah, que começou na noite desta segunda-feira, é uma operação de escopo, escala e duração limitados e visa cortar a capacidade do Hamas de enviar armas através da fronteira de Rafah, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira. Vários vídeos e fotos geolocalizados pelo The Washington Post nesta terça-feira mostraram forças israelenses dentro do cruzamento, onde haviam levantado 2 bandeiras israelenses. Um vídeo mostrou um tanque israelense esmagando uma placa onde dizia "Eu amo Gaza", que recebe os visitantes. A operação para fazer a travessia de Rafah veio menos de 24 horas depois que as forças de defesa israelenses deixaram cair folhetos sobre a cidade, ordenando que cerca de 100 mil civis deixassem grandes partes dela. Os Estados Unidos instaram Israel a não realizar uma ofensiva em Rafah, sem um plano credível para evacuar civis. O Egito também alertou repetidamente Israel para não prosseguir com a operação de Rafah e disse que a ação militar na fronteira poderia violar um tratado de paz de 4 décadas entre os 2 países. O Ministério das Relações Exteriores do Egito descreveu a incursão como uma escalada perigosa que estava ameaçando o esforço de cessar fogo e colocando em risco a vida dos milhões de palestinos que dependem da travessia para obter ajuda humanitária. É uma saída segura para os feridos e pacientes receberem tratamento. O Cairo alertou especificamente contra qualquer movimento israelense para garantir a terra de ninguém. Um corredor entre Gaza e o Egito, conhecido como o Corredor Filadélfia, um trecho de 9 milhas de comprimento que Israel controlava antes de se retirar da área em 2005. Mas Israel parece com a intenção de pressionar o Hamas enquanto se dá influência nas negociações com o grupo para libertar reféns sequestrados em 7 de outubro. Poucas horas antes da incursão, o Hamas disse que concordaria com uma proposta de cessar-fogo do Qatar e do Egito, revivendo as esperanças de uma pausa prolongada no combate. Outra notícia importante é que o governo Joe Biden suspendeu o envio de milhares de armas para Israel, incluindo controversas bombas de 2.000 libras, em meio à crescente preocupação com o plano do país de expandir uma operação militar no sul de Gaza, que poderia aumentar drasticamente o número de mortes do conflito, disseram as autoridades norte-americanas. Esse conflito que já tem mais de 34 mil mortos. Esta informação, um forte abraço a todos.
E como é bom ouvir Renato Rossi e suas dicas da indústria automobilística. Alô, amigos de Bichos Tagarelas. Nós estamos aqui em Porto Alegre, contingenciados, isolados do mundo. Por que nós estamos isolados do mundo? Porque o nosso aeroporto virou um lago, né? O aeroporto Salgado Filho, Internacional Salgado Filho, que aliás é um belo aeroporto, está completamente soterrado pelas águas, né? Está debaixo da água. Algumas cenas são dramáticas. Ficou muito marcada uma cena de um avião da Total, aliás, um velhíssimo Boeing 727, antes ainda do 737, era aquele que tinha famoso duas turbinas atrás coladas na lataria, na fuselagem. Agora está sendo usado como avião cargueiro, mas ele é velho para burro. Até seria bom que ele nem voasse de novo, ficasse ali sendo utilizado como barco, né? É muito mais seguro. Bota uns remos no lugar das janelas e você já tem um barco veloz, que muita gente pode remar. Mas a coisa realmente não está fácil, amigos. Olha, eu andei por supermercados, hoje até é curioso, você está em tempo de paz numa economia de guerra, porque o porto-alegrense, de repente, está virando habitante de Gaza. Já tem gente brigando dentro do supermercado para pegar um filé. Hoje a disputa no supermercado, por incrível que pareça, era uma coisa tragicômica, porque a gente recebia avisos pela internet que tal supermercado iria liberar a tal hora 5 litros de água mineral para cada pessoa. Então era uma corrida esses supermercados, um rush na cidade, todo mundo indo para lá. E até eu dei sorte, porque eu estava no supermercado, uma grande rede, e eu estava pelas 4 horas da tarde comprando algumas coisas, já avisando uma possível desabastecimento. E eu estava num grande supermercado e, de repente, eu estava lá dentro quando eu vi uma fila se formando, enorme dentro do supermercado. Eu disse, o que é isso? Aí alguém me disse, olha, chegou a água. Todo mundo correu, a fila era cômico, porque ela era uma fila enorme dentro de um estabelecimento comercial, como se fosse para as pessoas irem para algum tipo de concurso, alguma coisa assim, alguma coisa que estivesse sendo premiada, né? Ou comida de graça. Não, era água chegando. Então eu peguei 2 litros inicialmente, duas bombonas de 5 litros, e depois peguei mais 2 de 6. Porque eu dei uma volta, saí do supermercado, voltei, entrei em fila enorme de novo e consegui sair de lá com 4, 10 litros e 12 litros, né? 22 litros eu consegui. E eu já tinha conseguido água em outros lugares, porque não se sabe até que ponto essa falta de água vai prosseguir em Porto Alegre. Vocês imaginem que hoje eu acordei, né? Já acordo pensando como é que eu vou deixar a minha franja elegante. E eu tenho um cabelo muito liso, né? E uso franja desde os 4 anos de idade. Essa franja me acompanha, então, há 66 anos. 66 mais 4 dá 70. E eu sei dizer que ontem eu e minha esposa tivemos uma ideia muito legal. Como eu tenho piscina no apartamento, a piscina estava suja, nós resolvemos limpar a piscina. Fizemos esse trabalho de algicida, cloro e tal, aspirar. E a piscina hoje estava em condições bem legais, não estava perfeita. E eu sei dizer que não me restou alternativa, né? Botei uma sunga, sabe que aqui não é Rio de Janeiro, né, amigos? É Porto Alegre. Essas alturas do campeonato, o calor já tá indo embora, né? Não tá uma manhã quente. Eu não tive dúvida, né? Me joguei na piscina, levei o meu shampoo e lavei minha cabeça com o maior prazer, né? Tomei um banho legal. Depois o meu cabelinho se penteou também muito bacana, ficou legal como eu queria. E aí eu saí de casa limpinho, né? Por banho na piscina. Agora eu fico imaginando, eu tenho essa condição, né? Imagina as pessoas que não têm nada mais em casa, não tem água, tem casas que está com 20 pessoas, 30, principalmente o pessoal de baixa renda, que são sempre os mais atingidos nessas catástrofes climáticas, ao menos no Brasil,
porque é uma questão das moradias inadequadas, que nem esse bairro Sarandi, né? É um bairro que mora mais de 50 mil pessoas numa baixada. O bairro tem casas legais, tem casas pobres, tem uma vila popular ao menos, e ali o nível do chão é mais baixo do que o nível do Lago Guaíba. O que é que acontece? Tem um rio Gravataí que margeia esse bairro. Precisa de diques. Tem um grande dique que está lá há uns 50 anos ou mais. Só que esse dique tem rompido e rompeu novamente no sábado. E aí foi um Deus nos acuda. Foi as rádios dizendo: saiam do bairro, a Defesa Civil, as filmagens de centenas de pessoas correndo pelas ruas, parecia um tsunami humano para fugirem do bairro, e de repente a água veio mesmo. Ela não veio como uma avalanche, ela não veio como um tsunami, mas foi inexorável. De 0% ela subiu quase 6 metros e tragou as casas todas, porque em geral são casas baixas nesse bairro. Foi um negócio impressionante. Muitas pessoas ficaram presas, algumas morreram afogadas, animais foram perdidos. Foi um horror. Foi uma questão de 2 horas, 3 horas, simplesmente veio uma enchente total pelo rompimento do dique. Não foi pela chuva, porque não estava chovendo. Então, e também não foi pelo Lago Guaíba, que ele fica longe desse bairro. Então, são falhas estruturais, muitas vezes lamentáveis por falta de manutenção. O dique é antiguíssimo, esse dique não passa de uma muralha de terra compactada com pedras, uma coisa fácil de ser levada num aluvião. E já havia chovido muito a semana passada, a pressão do dique já era total. Chegou o momento que abriu-se uma brecha nesse dique, levando milhares de pessoas a perderem suas casas, uma tragédia completa. Hoje eu andei pela manhã na Avenida Assis Brasil, que margeia o bairro Sarandi. Até um ponto eu consegui avançar, eu estava de Cardian, da Renault, excelente carro, aliás, e eu pretendia chegar no Sarandi mais próximo, mas estava tudo bloqueado pela polícia, porque está havendo muitos assaltos, roubos. Esse bairro Sarandi, há muito tráfico de drogas ali, todo mundo sabe. Os traficantes agora não estão ganhando com o tráfico, eles têm que roubar de outra maneira, né? Então estão roubando carros, assaltando, policiamento tremendo. Quando eu estava na Avenida Cis Basílio, eu comecei a ver luzes vermelhas e também já os policiais desviando o trânsito. E aí eu estava indo por um lado da avenida, simplesmente dei meia volta, voltei pelo outro. E lá adiante, né, uns 1.000 metros adiante, eu consegui uma rua transversal que entra para o bairro. Eu entrei, até porque ali está o prédio da firma Vale de Contabilidade, que é a firma que eu faço a contabilidade da minha empresa. E não tinha ninguém trabalhando na Vale, só estava lá a recepcionista. Conversei com ela, peguei o carro e entrei pelo bairro. Quando eu estava uns 1.000 metros à frente, nossa, a água começou a tomar já roda, ia tragar a frente do carro. Claro que eu dei imediatamente uma marcha ré, e a partir dali me contaram que a água está a quase 6 metros de altura. O bairro tem baixadas também lá dentro do bairro. Um terror, né? Milhares de pessoas perderam suas casas, perderam tudo que tinham, seus empregos, empresas foram tragadas pela enchente. Há um comércio muito ativo nesse bairro de Sarandi. Então, além de ser uma tragédia humana, é uma tragédia econômica, né? Agora, há um problema aí, né? Problema, dizia um cara aqui da extrema-direita que tem um programa na. Agora ele passou para a internet e o cara continua falando problema. Nós estamos, vamos resolver um problema aí, porque esse problema é para ser resolvido. Mas não é, amigos, é problema, não é? E o problema é que, além dessa incúria, dessa falta de cuidado de governantes com a sua própria cidade, por exemplo, vazaram trilhões de litros de água no centro da cidade. Existe um paredão de concreto que está há 70 anos ali, com grandes portões de aço, pois esses portões estão defeituosos, estão vazando.
e a água entrou por baixo, pelo lado, enquanto que ela estava no limite, porque essa altura desse paredão, o famoso Muro da Mauá, ele separa o porto de Porto Alegre, área portuária do centro de Porto Alegre, ali colado, onde tem a Praça da Alfândega, tem o prédio do Jornal Correio do Povo, prédio histórico com mais de 100 anos, muitos prédios históricos do centro, todos eles com idade muito vetusta, são prédios de 100 anos ou mais, e ali está, esse vazamento deixou a cidade vulnerável, né? O centro da cidade hoje continuava com no mínimo 4 metros de altura de água, centro de Porto Alegre, onde só se anda jet ski e lancha. E aí, amigos, com múltiplas interrupções nas estradas, pontes que caíram porque estavam mal conservadas, foram dezenas de pontes, dezenas de aluviões, morros que caíram, porque há muita construção irregular nesses morros do interior do estado, mesmo nos morros de Porto Alegre. Enfim, o Brasil tem tantos problemas urbanos, né, tantas diferenciações sociais, gerando também essa insegurança para as pessoas de menor renda, que têm os piores lugares para morar nas grandes cidades do Brasil, essa que é a verdade, e morre-se com muito mais facilidade nessas periferias, né, do que zonas mais protegidas, zonas mais burguesas, e é um negócio realmente muito cruel, né? Principalmente que Porto Alegre, ninguém toma banho, falta água, luz ainda alguns bairros têm, alimentos já estão faltando no supermercado devido à interrupção dos fluxos logísticos, o alimento não está chegando em Porto Alegre, além do que grande parte das lavouras, dos minifúndios que produzem hortaliças e tal para o supermercado de Porto Alegre estão debaixo d'água. O prejuízo vai ser imenso. Vai haver uma falta tremenda, por exemplo, de legumes, de coisas saudáveis para a mesa do porto-alegrense e do gaúcho. Fora plantações de soja que foram soterradas pela água, fora outras culturas que também se arrebentaram. Então o prejuízo é de bilhões de reais. E lá no fundo, no fundão de tudo isso, né, no fundão da memória, temos que lembrar que existe aquela palavra, né? Aquelas duas palavras tão fáceis de serem proferidas, aquecimento global, e tão difíceis de serem devidamente combatidas, principalmente no Brasil, onde o número de negacionistas em relação aos fatores climáticos é enorme. E muitos deles, infelizmente, estão na mídia tradicional. Temos exemplos aqui em Porto Alegre, caras que vão para as rádios defender ainda a cloroquina e afirmando que aquecimento global é coisa de comunista. Então, é isso aí. Os comunistas estão tudo debaixo da água, mas também os negacionistas também estão debaixo da água, né? Tiveram o azar de, negando o aquecimento global, eles são também vítimas de fenômenos climáticos cada vez mais destrutivos e radicais. Novo encontro com vocês amanhã. E acabou-se o que era doce. Agradecer ao nosso querido Celito Rebelato Júnior pela edição desse programa, um publicitário de mão cheia, ao Ricardo Egg, nosso especialista em marketing político, ao Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística, ao Carlos Kaminski, com seu brilhante comentário sempre de Nova York, nos Estados Unidos. Agradecer também à Rádio ONU e agradecer você, ouvinte, que nos prestigia aqui no YouTube e nas demais redes sociais. E não podemos deixar de relatar que continuamos rezando e rezando muito pelo meu estado, o Rio Grande do Sul. O que a gente espera é que o dinheiro que está sendo liberado pelo governo federal chegue na ponta e não fique no bolso de políticos. Então é o que eu rezo todo dia. E já são, para vocês terem uma ideia, mais de 500 toneladas de alimentos que foram enviadas pelo povo brasileiro, por esse povo solidário brasileiro, um povo que é também
o Rio Grande do Sul. Então, uma coisa que eu vou falar só para vocês, que é interessante, né? Que existe por muitos gaúchos a discriminação contra nordestinos e outras discriminações, mas o povo nordestino é um dos que está mais contribuindo para o combate à fome no Rio Grande do Sul, devido aos atingidos por essa catástrofe. Então, nós temos um único Brasil, vamos acabar com essas fake news nojentas que cada vez estão cobrando carteira de motorista de jet ski, estão cobrando impostos sobre os produtos arrecadados. É só idiotice. E esse pessoal tem que ser punido. Tem que ser punido, sim. Então, infelizmente, acabamos o programa. Amanhã, dia 9, quinta-feira, retornamos aqui na nossa querida, ou nosso querido Bichos Tagarelas. Até amanhã.